Fala galera, beleza? Coloquei o tema dessa aula já de propósito para vocês, né? Sobre desvendando o ciclo cardíaco. Por que isso desvendando o ciclo cardíaco? É porque na verdade muita gente tem bastante dificuldade nesse gráfico que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Muita gente entende bem ou acha que entende, né, essa parte de eletrofisiologia cardíaca, sobre sistema de condução, sobre geração e propagação de carga elétrica, e pensa não ter muita dificuldade em relação à associação dessa parte mecânica com a parte elétrica do coração. Aí muitas vezes, quando essas pessoas então elas veem aquele gráfico então, né, do ciclo cardíaco, porque o gráfico do ciclo cardíaco o gráfico que eu me refiro é aquele gráfico clássico então que tem no tratado tratado médico de fisiologia, né, o tratado de fisiologia médica, o Guyton, aquele gráfico onde a gente vai associar então a parte de mecânica cardíaca, abertura e fechamento das válvulas, sístole, diástole, eletrocardiograma, fonocardiograma, tá? Ou seja, todos os parâmetros, tudo que acontece, tudo ao mesmo tempo. Porque na verdade, quando a gente está estudando então a eletrofisiologia cardíaca ou o sistema cardiovascular, a gente estuda tudo separado. Então eu estudo o que é sístole, o que é diástole, batimento cardíaco, e a gente vai estudando todos esses aspectos separados. E depois o que acontece? A gente vê que na verdade não tem nada separado, é tudo junto. Então, quando a gente coloca tudo junto no mesmo gráfico, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender e de compreender esse gráfico aí. Então a gente vai desvendar esse gráfico aí, tá, do ciclo cardíaco, que é um gráfico muito batido então em provas de revalida, em provas então da medicina, em provas de diversos outros cursos aí da área da saúde, e que o pessoal tem dificuldade de entender o que é uma contração isovolumétrica, o que é um relaxamento isovolumétrico, o que está acontecendo em cada um desses momentos, beleza? É disso que a gente vai falar agora, e é por isso que eu vou estar apresentando agora para vocês o gráfico, e vou estar aqui com vocês discutindo o gráfico e mostrando para vocês o que acontece em cada um desses momentos, beleza? Se você não conhece ainda, se inscreva aqui na nossa área de membros do nosso canal do YouTube. Na área de membros, a gente está disponibilizando, tá, toda semana conteúdos exclusivos só para quem é membro, tá? Então aulas práticas, aulas teóricas, aula em lousa digital, aula com chroma key, aulas editadas com chroma key, ou seja, diversos tipos. Você sendo membro do nosso canal, você tem direito a solicitar conteúdos para a gente, ou seja, a gente vai colocar como prioridade na produção de conteúdo tudo aquilo que os nossos membros estão solicitando, estão requisitando para a gente. E além disso também, você como membro, se você for um membro nível 4, você ainda tem a possibilidade de marcar aulas particulares, tá? Uma vez por semana o membro nível 4. Ou seja, ele tem 4 encontros ao mês, ele pode solicitar até 4 encontros por mês, que dá para tirar dúvida, resolver provas, ou seja, uma série de coisas que às vezes ficaram aquelas dúvidas específicas em um vídeo que você assistiu, mas que você não tem, né, como recorrer a alguma pessoa para tirar aquela dúvida. E aí você muitas vezes fica com alguma coisinha engasgada. Então por isso então a gente está criando essa oportunidade de você poder estar chamando, marcando uma aula particular, já pegando aquele conteúdo específico, separando o conteúdo específico e fazendo sua aula particular. Já tem uma galera fazendo, espero você aqui na nossa área do membro também podendo estar usufruindo de todos os vídeos exclusivos e além disso também poder estar marcando suas aulas, nossos encontros aí particulares, beleza? Então se liga só nesse gráfico que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o nosso gráfico então, quando a gente pensa em quando a gente está pensando então no nosso ciclo cardíaco. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar num gráfico, toda vez que eu estou olhando o gráfico, eu tenho que observar quais são as variáveis desse gráfico, tá? Então, eu tenho algumas variáveis aqui que eu tenho que observar, tá? Então, eu tenho aqui volume, ou seja, algumas situações, algumas variáveis são mensuráveis em volume, outras variáveis são mensuráveis por pressão, tá? E as variáveis que a gente vai estudar são a pressão na artéria aorta, ou seja, a pressão que o sangue exerce na artéria aorta, a variação de pressão arterial durante os diferentes momentos do ciclo cardíaco, a pressão ventricular durante os diferentes momentos do ciclo cardíaco, o volume ventricular, ou seja, as variações de volume ventricular durante as diferentes fases então, né, do nosso ciclo cardíaco,
a análise do eletrocardiograma e a comparação do eletrocardiograma com o que está acontecendo em cada momento do ciclo cardíaco, e o nosso fonocardiograma. Felipe, o que é fonocardiograma? Nunca escutei falar. Fonocardiograma, então, tá? É a relação, então, do eletrocardiograma com a parte de ausculta cardíaca, ou seja, a que se refere a primeira bulha cardíaca, a que se refere a segunda bulha cardíaca, e no momento da primeira bulha e da segunda bulha, o que está acontecendo na mecânica cardíaca e na eletrofisiologia cardíaca. Então é por isso que a gente estuda tudo junto. Então olha o que acontece. Aqui está separado, né, em cada momento, aqui eu estou riscando para vocês, ó, um batimento cardíaco, tá? Ou seja, eu vou ter um momento de sístole e vou ter um momento de diástole. E no eletrocardiograma, tá? O que a gente tem aqui, ó, a gente tem num primeiro momento uma onda P, um complexo QRS e depois uma onda T. Então, se eu estou pensando no eletrocardiograma, o que eu tenho que lembrar? Onda P é igual a despolarização atrial. E é isso que vai estar acontecendo, tá? Agora, já quando eu penso no meu complexo QRS, tá? Então, no meu complexo QRS, eu vou ter a despolarização ventricular, ou seja, o meu momento de sístole. E quando eu penso, então, na minha onda T, eu tenho meu momento de repolarização ventricular. Só que isso eu estou falando então de eletrofisiologia cardíaca. Então, quando eu estou pensando em eletrofisiologia cardíaca, o que eu tenho aqui para associar? Toda vez então toda vez que eu observar o meu complexo QRS, ao mesmo tempo que eu observo o meu complexo QRS, eu vou observar no meu fonocardiograma, que está aparecendo aqui no lado, tá? Eu vou estar observando, então, que eu estou em momento de sístole. Ou seja, no momento em que os ventrículos se contraem, ou seja, que eu tenho complexo QRS, que eu tenho contração ventricular, é naquele momento, então, que o sangue tenta voltar dos ventrículos para os átrios, bate nas válvulas atrioventriculares, esquerda, mitral e direita, tricúspide, e para. E aí eu tenho minha primeira bulha cardíaca. E é por isso que a primeira bulha cardíaca é mais alta do que a segunda, ou seja, mais audível do que a segunda. Então ele vai ter o primeiro tum, né? Esse primeiro tum mais alto, momento de sístole. Depois disso, eu vou ter o meu momento de relaxamento, ou seja, de repolarização, então, e logo na sequência da repolarização vai aparecer a minha segunda bulha, que na verdade estaria aparecendo aqui, ó, tá? E que depois vai estar aparecendo aqui novamente, depois tá associado aqui com a onda P e a onda T, entre a onda P entre a onda T, quer dizer, né, o final de um ciclo, e a onda P, começo do outro ciclo. Aqui que se corresponde a segunda bulha. A segunda bulha cardíaca, então, corresponde ao momento de diástole, tá? Então, aqui, na segunda bulha, né, e entre a segunda e o retorno da primeira, eu vou ter um momento de diástole. O que é o meu momento de diástole? O momento de diástole, então, é um momento íntimo do coração, ou seja, é aquele momento em que o sangue está passando dos átrios para os ventrículos. Só que ao mesmo tempo que o sangue está passando dos átrios para os ventrículos, ele está tentando voltar das artérias, da artéria aorta para o ventrículo esquerdo e da artéria tronco-pulmonar para o ventrículo direito. Por quê? Porque quando esse ventrículo relaxa, ele gera uma pressão negativa e tende a puxar esse sangue de volta para a cavidade. Só que essas válvulas, então, que são chamadas de válvulas semilunares, válvula aórtica, que é a semilunar, então, esquerda, e a válvula pulmonar, que é a semilunar direita, elas se fecham. E nesse fechamento, então, a gente vai ter a segunda bulha, que é o segundo batimento. Esse sangue bate e para. Então, todos esses batimentos que a gente escuta aqui, então, no nosso fonocardiograma, então, eles têm que ser batimentos secos. Então, ele vai escutar tum, 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 tum. Primeira bulha mais alta, segunda bulha mais baixa, tá? Isso quando a gente pensa, então, ou se a gente está pensando no fonocardiograma. Vou dar uma apagada aqui, porque como tem muita informação nesse gráfico, tá? Para ficar mais
tranquilo da gente estar estudando aqui. Então olha o que acontece aqui. Vamos fazer a interpretação desde o início aqui, ou seja, no primeiro momento, até a gente ver o que acontece em cada parte aqui e na elevação. Então a primeira coisa que a gente vai observar, ó, volume, a pressão no ventrículo. E você vai observar que a pressão no ventrículo ela tem que ser inversamente proporcional no gráfico, tá, ao volume ventricular. Ué, Felipe, como assim? Óbvio, se a pressão no ventrículo aumenta, eu estou em fase de sístole. Então pode observar, toda vez que eu tenho um aumento da pressão, ó, eu estou em fase de sístole. O que significa isso? Toda vez então que eu estou em sístole, o meu volume, ou seja, o meu ventrículo, ele contrai. Toda vez que eu contraio, eu vou aumentando a pressão lá dentro. Então a gente percebe que logo após o complexo QRS, vou apagar aqui, logo após o complexo QRS, a gente vai ter uma elevação dessa curva, ó, e essa curva então de pressão vai subindo, até que depois ela vai descer. O ápice dela então vai ser o meu momento de ejeção, ou seja, momento de bombeamento de sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco-pulmonar. Por que isso está acontecendo? Muito simples. Se o ventrículo está contraindo, ao mesmo tempo então que eu estou tendo um aumento de pressão, eu estou tendo uma diminuição de volume. Por quê? Porque eu estou ejetando sangue, então eu vou aumentando pressão, diminuindo o volume porque eu estou tendo ejeção. É a mesma coisa que eu pensar numa seringa. Se eu pegar o êmbolo da seringa e empurrar, diminui o espaço no interior da seringa, consequentemente aumenta a pressão e vou ter então a diminuição da quantidade de líquido, porque se eu tenho um espaço então para esse líquido passar, esse líquido vai estar saindo o tempo todo, tá? Depois disso, então, no momento de diástole, o que eu observo? Eu observo que essa pressão ventricular, então, ela vai ficar lá embaixo e, ao mesmo tempo, no momento de diástole, esse volume aqui, que é o meu volume ventricular, ele vai aumentando. Mas por que ele vai aumentando? Porque se eu estou em diástole, é óbvio, eu estou passando sangue do átrio para o ventrículo, tá? E isso vai acontecer em cada ciclo. Quando eu entrar no outro ciclo, mesma coisa, ó. Novo complexo QRS, nova sístole, novo aumento de pressão ventricular, consequentemente nova queda de volume ventricular, tá? Então isso aqui é o que a gente está vendo quando a gente pensa então nessas duas variáveis aqui. Que variáveis são essas? Pressão ventricular e volume ventricular, que a gente está estudando aqui, ó, e que eu já vou deixar marcado para vocês aqui em azul, ó, tá? Então, volume ventricular e pressão ventricular, tá? Que estão respectivamente marcados aí. Agora, olha o que acontece aqui quando eu penso, então, no funcionamento das válvulas. Aqui, então, eu tenho minha válvula mitral fechada, fechamento de válvula mitral. Por que o fechamento de válvula mitral? O fechamento de válvula mitral, tá? Assim como o fechamento da válvula tricúspide, e o que a gente tem que entender? Toda vez que eu tenho fechamento da mitral, eu tenho fechamento da tricúspide, ou seja, das válvulas atrioventriculares. Elas fecham e abrem simultaneamente. Toda vez que eu tenho fechamento ou abertura da válvula aórtica, eu tenho, respectivamente, fechamento e abertura da válvula pulmonar. Então a gente chama de válvulas semilunares. Elas abrem e fecham ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que as atrioventriculares, elas abrem e fecham ao mesmo tempo. Olha o que acontece aqui, ó. Nesse primeiro momento, eu tenho fechamento da válvula mitral, tá? Por que acontece o fechamento da válvula mitral? Porque eu estou tendo ativação ventricular. Então, quando eu tenho ativação ventricular e eu tenho contração ventricular, eu tenho aumento da pressão, tá? Aumento da pressão no ventrículo. E esse aumento, então, da pressão no ventrículo faz com que ocorra o fechamento das válvulas atrioventriculares e, consequentemente, a abertura das válvulas semilunares. Mas, Felipe, peraí, vamos observar que entre o fechamento de uma e a abertura da outra, existe um intervalo que a gente chama de contração isovolumétrica. E aqui tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Toda passagem de sangue de uma cavidade para outra sempre acontece por diferença de pressão. Então, quando eu tive lá a minha diástole, ou seja, meu átrio contraiu, o ventrículo está relaxado, a pressão em cima está maior, a pressão embaixo está menor, ele vai passando.
vai passando até que momento? Até as duas pressões igualarem. Quando essas pressões igualam, então, esses volumes, então, eles vão... Acabou esse processo de transferência de sangue de átrio para ventrículo. O que eu vou começar a fazer agora? Aí eu vou ter a despolarização ventricular, né? Então, a carga elétrica vai passar do nó AV, pelo feixe de His, pelos feixes interventriculares, até chegar ao ápice do coração. Fibras de Purkinje despolariza ventrículo de baixo para cima. No que eu vou despolarizando o ventrículo de baixo para cima, gradativamente a pressão ventricular ela vai aumentando. E conforme a pressão ventricular vai aumentando, essa válvula aqui, a válvula mitral, assim como a válvula tricúspide, vão fechando. Só que ela vai fechar até igualar a pressão. Igualar que pressão? Igualar a pressão ventricular com a pressão atrial. Esse momento em que eu estou igualando pressão atrial e pressão ventricular, eu tenho o que a gente chama de contração isovolumétrica. Felipe, eu já estou tendo ejeção? Não. Eu tive o fechamento das válvulas atrioventriculares gradativamente. Agora, a partir do momento que eu igualo, então, eu tenho o que a gente chama de contração isovolumétrica. Então, a contração isovolumétrica é aquele período da sístole, do iniciozinho da sístole, em que eu estou aumentando a pressão do ventrículo de forma gradativa até igualar com a pressão do átrio. A partir do momento que a pressão do ventrículo ultrapassa a pressão do átrio, olha o que acontece. A abertura da válvula aórtica. E é óbvio, se isso está acontecendo no esquerdo, está acontecendo a mesma coisa do direito. Então, a abertura das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Aí, então, vou apagar aqui porque já está muito bagunçado o desenho. Aí, o que acontece aqui, então? Aí, olha o que vai acontecer. Eu passo do meu momento de contração isovolumétrica para o meu momento de ejeção, ou seja, o ventrículo começa a ejetar sangue. E aí eu vou ter um começo de ejeção. No começo da ejeção, então, eu vou ter um começo de ejeção mais potente, até que essa pressão ela começa a se igualar novamente, esse volume vai diminuindo, e eu entro numa segunda fase. Que fase é essa? Fase de relaxamento isovolumétrico. Então, o que significa o relaxamento isovolumétrico? O contrário. Então, ele vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, terminou de contrair, então ele começa a relaxar. Só que enquanto ele está relaxando, esse volume então gradativamente vai se igualando, essa pressão gradativamente vai se igualando, e o que a gente vai observar? Que quando eu entro em relaxamento isovolumétrico, a válvula aórtica, lembrando, não é só a aórtica, né, que é a esquerda, junto com a pulmonar, as válvulas semilunares, elas se fecham, né, durante o movimento de contração isovolumétrica, e depois, no final da contração isovolumétrica, que acontece nesse ponto aqui, eu tenho a abertura da válvula mitral, consequentemente a abertura também da válvula tricúspide. E aí então eu inicio o meu momento de diástole, tá? Ou seja, aí eu inicio novamente a passagem de sangue do átrio para o ventrículo. E a gente vai observar aqui então que aí eu vou ter então a diástole, onde vai acontecer o processo de diástase ali, tá? E depois esse momento aqui que a gente chama de sístole atrial, nada mais é então do que um primeiro momentozinho aqui, tá? Antes da primeira bulha lá, que a gente vai chamar então sístole atrial seria a contração do átrio, sístole ventricular seria a contração do ventrículo. E o que acontece de confusão quando a gente pensa aqui nos gráficos, tá? de eletrocardiograma ou no gráfico de ciclo cardíaco? É que alguns autores colocam simplesmente sístole e diástole. Então o que eu tenho que lembrar? Sístole, tá? É um momento de contração do ventrículo, mas ao mesmo tempo, como ele é um intervalo de tempo, a sístole corresponde ao intervalo de tempo de contração do ventrículo e relaxamento do átrio. A diástole corresponde ao intervalo de tempo, tá, de contração do átrio e relaxamento do ventrículo. Só que toda vez tem autores que colocam sístole como sinônimo de contração. Então, se eu falar sístole atrial, eu estou falando de contração do átrio. Então, eu estou falando do momento da diástole. Se eu estiver falando de sístole ventricular, eu estou falando da sístole propriamente dita, contração ventricular. Só que enquanto está acontecendo uma coisa no ventrículo, está acontecendo outra coisa no átrio. Tá? E a gente pode observar, então, que essa pressão aqui, ó, quando a gente fala de pressão atrial, essa pressão atrial vai ser maior quando? Durante a diástole. Por quê? Porque durante a diástole, então, tá?
esse gráficozinho mais assim, ó, durante a diástole, então, que está aqui, ó, eu vou ter os picos de pressão atrial. Por quê? Porque durante a diástole, então, que eu vou ter, né, a despolarização do nó sinusal, né, que vai determinar, então, se a pessoa tiver, claro, um ritmo sinusal, despolarização do nó sinusal, contração do átrio e, consequentemente, aumento da pressão atrial. E se eu pensar, então, em volume atrial, eu vou ter um aumento da pressão no átrio, consequentemente, diminuição do volume do átrio. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Quando eu tenho um aumento na pressão do ventrículo, eu tenho uma diminuição da pressão do ventrículo. Só que muitos autores levam ou dão muita ênfase para os ventrículos. Por quê? Porque são os ventrículos que ejetam sangue. Felipe, mas e na diástole? Eu não dependo também do átrio contrair para mandar sangue para o ventrículo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque basta o ventrículo relaxar, que eu vou receber esse sangue dos átrios por duas forças diferentes. Primeiro, por uma diferença de pressão que é gerada, ou seja, quando o ventrículo relaxa, ele é muito potente, gera uma pressão negativa e puxa o sangue. E segundo, porque os átrios ficam em cima dos ventrículos. Então, se eu tiver uma abertura, o átrio está em cima do ventrículo, né? Teoricamente, então, esse sangue desceria só por ação da gravidade. Só que além da ação da gravidade, ainda tem uma pressão negativa sendo gerada dentro do ventrículo, e essa pressão negativa, então, vai puxar, tá, esse sangue dos átrios para os ventrículos. E dessa forma, então, a gente consegue interpretar todo o nosso gráfico. Então, o que é uma contração isovolumétrica, o que é um relaxamento isovolumétrico, ou seja, são intervalos de tempo onde a gente está tendo, né, um equilíbrio de pressão, ou seja, um intervalo de tempo onde o ventrículo está contraindo até ele igualar a pressão do átrio e passar a pressão do átrio, então para abrir, para determinar então a abertura das válvulas semilunares, tá? E o contrário, o relaxamento isovolumétrico, quando essa pressão do ventrículo está caindo, então, até que eu fecho então essas válvulas semilunares, abro as válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, e esse sangue volta. Só que isso tudo está acontecendo simultaneamente. Isso tudo aqui que a gente está estudando está acontecendo a cada batimento cardíaco, ou seja, a cada intervalo de tum-tum. Tum-tum, né? Dentro de um batimento cardíaco eu vou ter duas bulhas, dentro das bulhas eu vou ter a sístole e a diástole, né? Então dentro desse momento, desse ciclo cardíaco, então eu vou ter no eletrocardiograma, na eletrofisiologia, a onda P determinando a ativação então elétrica dos átrios, o complexo QRS determinando então ativação elétrica dos ventrículos, a onda T então determinando então o relaxamento e repolarização dos ventrículos, tudo acontecendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo. E dessa forma, então, eu tenho que levar em consideração que, além disso, eu tenho que conhecer o mecanismo valvar, né? Que vai determinar, então, a mecânica de transferência de sangue entre cavidades, entre átrios e ventrículos, entre ventrículos e artérias. Beleza? Galera, com isso espero poder ter ajudado vocês, tá? Esclarecer um pouquinho, desmistificar um pouquinho esse gráfico, que todo mundo que vem, que dá de cara com esse gráfico pela primeira vez lá no Tratado de Fisiologia Médica, já olha e já se assusta um pouquinho e fala, poxa, mas é muita coisa, é muita, né? É muito difícil entender, mas na verdade a grande dificuldade não está no entendimento ou na compreensão do gráfico, está na falta de fundamentação teórica. Fundamentação teórica por quê? Porque a gente precisa estudar um pouquinho de eletrofisiologia cardíaca separada, só o sistema de condução, só a inervação do coração e a relação então do coração com o nervo vago, com o sistema nervoso autônomo. A gente precisa estudar os mecanismos valvares, a anatomia, a morfologia do coração, as camadas do coração, as válvulas, músculos papilares. Então, muitas vezes a falta de base faz com que a compreensão do ciclo cardíaco seja mais difícil, porque quando a gente pega esse gráfico para estudar, o que a gente está estudando? Na verdade, a gente está estudando tudo junto. E por que isso é tão importante? Porque, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento do todo, ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E dessa forma, então, a gente consiga entender e compreender cada distúrbio. Para entender um distúrbio, né, eletrofisiológico, para entender um distúrbio mecânico, um sopro cardíaco, a gente tem que entender o complexo como um todo. Beleza? Galera, espero poder ter ajudado vocês. Fica a dica de novo. Quem não é membro do canal, assine o canal, vire um membro aí do nosso canal, peça sua aula, aula particular, vídeos exclusivos, tudo que vocês precisarem, tá? Além de acesso direto, tá, a mim através das redes sociais e através do WhatsApp. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.